Olá meus queridos, tudo bem? Antes de irmos para o vídeo, queria dar um recadinho rápido. O conteúdo das aulas de filosofia do professor Antônio Carlos é retirado desse livrinho aqui, ó, Introdução à História da Filosofia. Esse volume traz filosofia antiga e medieval. Um livrinho curtinho, pequenininho, de fácil leitura concisa e objetiva. E todo mundo que quiser ler esse livro, só deixar aqui nos comentários o seu e-mail que o professor Antônio Carlos vai enviar para você em PDF totalmente de graça, tá? E quem quiser adquirir o livro físico, vou deixar aqui também o site, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Um abraço, pessoal! Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor à sabedoria. Esta é a síntese da nossa primeira aula, o que é filosofia. Para quem não assistiu essa primeira aula, vou deixar o link aqui na descrição. Assistam lá. Eu sou o professor Antônio Carlos e vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Na aula de hoje, vamos falar dos primórdios da filosofia grega, o início da filosofia ocidental lá na Grécia Antiga. Então, vamos ao vídeo. Vimos que a filosofia busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. E ela faz isso através de argumentos que utilizam a razão e a lógica. Vimos também que a filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica das pessoas. Atitude crítica sobre o mundo e sobre elas mesmas. O que chamamos de atitude filosófica. A atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam tanto sobre a existência e também sobre o mundo, sobre o universo em geral. Então, pessoal, olha só, a filosofia tem início na antiguidade, lá quando surgem as cidades-estados na Grécia Antiga, e antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica, ou seja, as explicações eram baseadas na religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos da natureza. O mito é uma narrativa fantástica que tem por objetivo explicar a origem de tudo que existe e que é considerado importante para determinado povo. Então, a reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo que nós chamamos de mitologia. Os mitos gregos, que relatavam a origem das coisas, podem ser divididos em duas categorias. A teogonia, que são as narrativas sobre o nascimento dos deuses e o seu poder, e a cosmogonia, que são as narrativas sobre o nascimento do universo e dos elementos da natureza. Temos vários exemplos de mitos famosos, como o mito de Cronos, que vai falar sobre o tempo e o nascimento dos deuses, o mito de Pandora, que vai falar sobre a primeira mulher, a curiosidade humana e o surgimento dos problemas que nós temos no mundo. Bastante semelhante, inclusive, à passagem bíblica sobre Adão e Eva. Temos o mito de Orfeu, o mito de Eros e Psique, né? Quando temos ali a união do amor com a alma. O mito de Narciso, que vai falar sobre a beleza, sobre a vaidade. Enfim, pessoal, percebam que os mitos eles vão cumprir o papel de ensinar as pessoas através de histórias. Histórias essas que eram repletas de simbolismo, que relacionam
elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos, geralmente dando uma lição sobre como se deve viver. Com o passar do tempo, as narrativas fantásticas trazidas pelos mitos foram perdendo força e os gregos passaram então a buscar explicações melhores, explicações mais racionais. As explicações dadas pela mitologia não possuíam uma coerência lógica, eram baseadas na crença e, além do mais, elas não podiam ser questionadas, né? Então, o pensamento mítico foi gradativamente sendo substituído pelo pensamento lógico-filosófico. Sim, pessoal, porque nasce a necessidade dos gregos encontrarem explicações mais seguras para as suas perguntas. Aí, a crença vai dando lugar à argumentação, à capacidade de convencer, de dar explicações baseadas na razão, o que nós vamos chamar de logos. Professor, o que é esse logos? Logos é a razão, a racionalidade, a fala objetiva, clara e ordenada. Você já viu alguém numa discussão virar para outra pessoa e dizer: mas isso que você está falando não tem lógica, isso não faz sentido, né? Lógica vem do logos. Então, o pensamento grego foi abandonando a crença, que é a consciência mítica, e assumindo a consciência filosófica, ou seja, aquilo que faz sentido, o que possui uma lógica, o que é capaz de ser explicado pelo ser humano, a consciência filosófica. Então, pessoal, na busca de respostas mais racionais para as questões da vida, a filosofia, que é um encadeamento lógico de ideias, vai surgir como forma de produzir esse conhecimento racional. Esse novo conhecimento deve ser baseado na lógica e deve também ser constantemente questionado. Para quê? Para que possa se alcançar a verdade. Veja, estamos na Grécia Antiga, no início do século VI. Lembra lá do Tales de Mileto, que é reconhecido como o primeiro filósofo? Apesar disso, né, apesar do Tales, foi outro filósofo, no caso o Pitágoras, que era um matemático também, que cunhou, né, que criou o termo filosofia, que é a junção das duas palavrinhas gregas, philos, amor, e sofia, conhecimento, amor à sabedoria, amor ao conhecimento. O filósofo, então, é um amante da sabedoria, né? Está sempre buscando o conhecimento e não se conforma com as verdades prontas. Concluindo, pessoal, podemos dizer que a filosofia surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia, que é a desmitificação, e da busca por um conhecimento mais seguro. Desde então, a filosofia vai se firmando como atividade que se dedica a compreender, a identificar e comunicar a realidade através dos conceitos lógico-racionais. Em suma, dessa transição entre o mito e o logos, isto é, da consciência mitológica para a consciência filosófica, nasce a filosofia. Percebam que a filosofia já nasce na sua essência como questionamento às verdades postas. Vamos continuar os nossos estudos. Você quer saber como surgiu a filosofia, como eram os primeiros filósofos, como o pensamento filosófico se desenvolve? Então fica conosco. No próximo vídeo vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, os sofistas e o início da chamada filosofia clássica. Então é isso. Fique conosco aí, um abraço e até a próxima aula.